Oi, gente, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Hoje a nossa leitura está em Ezequiel, capítulo 40, e a leitura é longa, então vamos orar? Vamos respirar e orar antes de iniciarmos a nossa leitura? Pai, em nome de Jesus, neste momento queremos voltar os nossos pensamentos ao Senhor. Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus, o Senhor é bom e o Senhor habita dentro de nós. Pai, que possamos tapar os nossos ouvidos para todas as outras vozes e que possamos ouvir somente a Tua voz, através da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, traga a revelação da Tua palavra, a palavra do Pai, para as nossas vidas. É em nome de Jesus. Amém. Vamos ler? No 25º ano do nosso cativeiro, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano, após a cidade ter sido atingida, naquele mesmo dia a mão do Senhor esteve sobre mim e me trouxe para lá. Nas visões de Deus, ele me trouxe à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito elevado, sobre a qual estava como uma moldura de uma cidade ao sul. E ele me levou para lá, e eis que ali havia um homem cuja aparência era como a aparência do bronze, como uma linha de linho na sua mão, e uma cana de medir, e ele estava em pé no portão. E disse-me o homem, filho do homem, contempla com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, e põe o teu coração sobre tudo quanto eu te mostrar, porque para que eu pudesse mostrá-lo a ti, é que foste trazido aqui. Declara tudo o que viste a casa de Israel. E eis um muro do lado de fora da casa ao redor, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados de comprimento, por um côvado em um palmo. Então ele mediu a largura da edificação, uma cana, e a altura, uma cana. Peraí, acho que eu passei. Jesus, acho que eu passei 2 páginas. Então, ele veio ao portão que olhava em direção ao leste e subiu suas escadas e mediu a soleira do portão, que tinha a largura de uma cana, e a outra soleira do portão, que tinha a largura de uma cana. E cada pequena câmara tinha o comprimento de uma cana e a largura de uma cana, e entre as pequenas câmaras havia 5 côvados, e a soleira do portão no alpendre do portão por dentro era de uma cana. Ele também mediu o alpendre do portão por dentro, uma cana. Então mediu o alpendre do portão 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados, e o alpendre do portão estava por dentro. E as pequenas câmaras do portão em direção ao leste eram 3 deste lado e 3 daquele lado. Os 3 eram de uma medida, os pilares tinham a medida deste lado e naquele lado. E ele mediu a largura da entrada do portão 10 côvados, e o comprimento do portão 13 côvados. E o espaço também diante das pequenas câmaras era de 1 côvado deste lado, e o espaço era de 1 côvado daquele lado. E as pequenas câmaras tinham 6 côvados deste lado e 6 côvados daquele lado. Então ele mediu o portão desde o telhado de uma pequena câmara até o telhado de uma outra. A largura era de 25 côvados, porta contra porta. E ele fez também pilares de 60 côvados até o pilar do átrio ao redor do portão. E desde a face do portão da entrada até a face do alpendre do portão interno havia 50 côvados. Havia ali janelas estreitas para as pequenas câmaras e para os seus pilares dentro do portão ao redor, e da mesma forma para os arcos. E as janelas estavam ao redor para dentro, e sobre cada pilar havia palmeiras. Então ele me trouxe ao átrio exterior, e eis que havia ali câmaras e um pavimento feito para o átrio em redor. 30 câmaras havia sobre o pavimento.
E o pavimento ao lado dos portões defronte, o comprimento dos portões era o pavimento mais baixo. Então, ele mediu a largura desde a dianteira do portão inferior até a dianteira do átrio interior por fora, 100 côvados, em direção ao leste e em direção ao norte. E o portão do átrio externo, que olhava em direção ao norte, ele mediu seu comprimento e a sua largura. E as suas pequenas câmaras eram 3 deste lado e 3 daquele lado, e os seus pilares e os seus arcos eram segundo a medida do primeiro portão. Seu comprimento era de 50 côvados e a largura 25 côvados. E as suas janelas e os seus arcos e as suas palmeiras eram segundo a medida do portão que olhava em direção ao leste. E eles subiam para elas por 7 degraus, e os seus arcos estavam diante delas. E o portão do átrio interior estava defronte o portão em direção ao norte e em direção ao leste. E ele mediu do portão, o portão 100 côvados. Então, ele me levou em direção ao sul e contemplou um portão em direção ao sul. E mediu seus pilares e seus arcos de acordo com estas medidas. E havia janelas nele e nos seus arcos ao redor. Como aquelas janelas, o comprimento era de 50 côvados e a largura 25 côvados. E havia ali 7 degraus para subir, e os seus arcos estavam diante deles, e ele tinha palmeiras, uma deste lado e outra daquele lado, sobre seus pilares. E havia ali um portão no átrio interior em direção ao sul, e ele mediu de portão a portão em direção ao sul 100 côvados. E ele me levou ao átrio interior pelo portão sul, e mediu o portão do sul de acordo com estas medidas. E as suas pequenas câmaras, e os seus pilares, e os seus arcos, de acordo com estas medidas. E havia janelas nele e nos seus arcos ao redor. Este tinha 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura. E os arcos ao redor tinham 25 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. E os seus arcos estavam em direção ao átrio exterior, e havia palmeiras sobre os seus pilares, e a subida para ele tinha 8 degraus. E ele me levou ao átrio interior em direção ao leste, e mediu o portão de acordo com estas medidas. E as suas pequenas câmaras, e os seus pilares, e os seus arcos eram de acordo com estas medidas, e havia janelas nela, e nos seus arcos ao redor. Ele tinha 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura. E os seus arcos ficavam em direção ao átrio externo, e havia palmeiras sobre os seus pilares, deste lado e daquele lado, e a subida para ele tinha 8 degraus. Então me levou ao portão norte e me mediu conforme estas medidas. E o mediu. Então me levou ao portão norte e o mediu conforme estas medidas. E as suas pequenas câmaras, os seus pilares e os seus arcos e as janelas para ele ao redor. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus pilares estavam direcionados ao átrio exterior, e havia palmeiras sobre os seus pilares deste lado e daquele lado. E a subida para ele tinha 8 passos. E as suas câmaras e as suas entradas estavam junto aos pilares dos portões, onde eles lavavam as suas ofertas queimadas. Peraí, gente. Ok. E no alpendre do portão, já tá quase acabando, havia 2 mesas deste lado e 2 mesas daquele lado, para se matar em cima a oferta queimada e a oferta pelo pecado e a oferta pela transgressão. E do lado de fora, ao subir para a entrada do portão norte, havia 2 mesas, e do outro lado, que ficava no alpendre do portão, havia 2 mesas. 4 mesas havia deste lado e 4 mesas daquele lado. Ao lado do portão, 8 mesas, sobre as quais eles matavam seus sacrifícios. E as 4 mesas eram de pedra esculpida para oferta queimada, de 1 côvado e meio de comprimento, e 1 côvado e meio de largura, e 1 côvado de altura, sobre as quais também se punham os instrumentos com as quais eles matavam a oferta queimada e o sacrifício. E dentro havia ganchos de 1 palmo de largura, presos ao redor, e sobre as mesas estavam a carne da oferta.
E fora do portão interior estavam as câmaras dos cantores, no átrio interior que estava ao lado do portão do norte. E sua vista ficava em direção ao sul, uma do lado do portão leste, tendo a vista em direção ao norte. E ele me disse: esta câmara, cuja vista está virada para o sul, é para os sacerdotes, os guardiões encarregados pela casa. E a câmara, cuja vista estava virada para o norte, é para os sacerdotes, os guardiões encarregados do altar. Estes são os filhos de Zadok, dentre os filhos de Levi, que se aproximam do Senhor para ministrarem para ele. Então ele mediu o átrio, 100 côvados de comprimento e 100 côvados de largura quadrangular, e o altar que estava diante da casa. E me levou ao alpendre da casa e mediu a cada pilar do alpendre, 50 côvados deste lado e 50 côvados daquele lado. E a largura do portão era de 3 côvados deste lado e 3 côvados daquele lado. E o comprimento do alpendre era de 20 côvados e a largura de 11 côvados. E ele me levou pelos degraus por onde se subia a ele. E ali havia pilares junto aos pilares, um deste lado e outro daquele lado. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada, Pai, por tua palavra, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor é o Deus que cuida de todos os detalhes e que gosta que nós seguimos a tua direção. O Senhor tem prazer em nos ver aprendendo a cada dia mais a dependência do Senhor. Pedimos, Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor nos mostre qual passo devemos tomar, para qual lado devemos nos virar, se viramos para a esquerda, se viramos para a direita, se mantemos reto, se paramos, qual o próximo passo? Espírito Santo, não nos deixe tomarmos nenhum passo, não nos deixe dar nenhum passo, Senhor, se não for da sua vontade. Que o Senhor nos mostre que está errado, envia pessoas para falar conosco, coloca alguma coisa no nosso coração para nos inquietar, para que possamos tomar a decisão correta em nossas vidas. Deus, não queremos seguir os nossos próprios conselhos, nem os nossos próprios caminhos. Queremos seguir a tua direção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente. Um beijo para vocês. E se Deus quiser, até o próximo capítulo. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.